se proteger, de se manter, a tal ponto que isso daqui para ela fica uma coisa boa. A tal ponto que quando chega a salvação, ela já fala, olha, para mim tá bom aqui desse jeito. E me parece que quando a gente fala sobre as 3 semanas, quando a gente fala sobre Hurban do Beit HaMikdash, eu acho que é quase que impossível a gente não provocar um pouco desse pensamento, dessa reflexão, quando se passaram 2000 anos de uma destruição que eu imagino que nenhum de nós aqui presenciou isso, nenhum de nós aqui presenciou o que era o Beit HaMikdash, com todo o esplendor dele, com tudo isso que ele representava. Então, a primeira geração, talvez, como a gente estuda na Gemara, o que aconteceu com as pessoas que sofreram a destruição do Beit HaMikdash, qual foi o sentimento delas, eles não queriam mais comer carne, não queriam mais beber vinho, eles não queriam mais casar, eles não queriam mais ter filhos, eles não queriam mais viver, simplesmente não queriam mais viver. Chachamim, a força, obrigaram eles a olhar o futuro, a olhar a superação e a sobrevivência. Mas esse era o sentimento da geração que viveu a destruição do Beit HaMikdash. Que, aliás, a gente sabe que na história não todos foram imediatamente exilados, continuou a ter uma população que viveu em Israel ainda durante mais do que um século. E essas pessoas, com todo o sofrimento, eles foram forçados a voltar à rotina e a voltar à vida, mesmo que não tenham Beit HaMikdash. É muito curioso que tem na literatura relatos de Yehudim que depois da destruição do Beit HaMikdash continuavam subindo ao Regel. Isso daqui não 10 anos depois, nem 30 anos depois, durante séculos, Yehudim continuavam subindo para Jerusalém, fazer Aliyah Laregel, mesmo que não tinha Beit HaMikdash. Mas a primeira geração e a segunda geração é uma geração que sofreu. A terceira, a quarta, para não dizer a nossa geração, é uma geração que talvez se acostumou a um mundo sem Beit HaMikdash, se acostumou a um mundo onde que essa conexão, onde que esse potencial de nevoar, onde que tudo aquilo que o Beit HaMikdash representa já não existe mais. E é para essa geração que a gente senta ano após ano, 3 semanas, com todas as leis de Ben HaMetzarim, a gente senta e a gente lembra para a gente sentir o que está faltando. E aqui, se vocês me permitirem, eu queria trazer e citar um pasuk da nossa parashá. A nossa parashá, que a gente vai ler também em Tisha B'Av, ela fala sobre a época da Galut, a época do exílio. E a Torá, ela fala 2 psukim que eles são, de uma certa forma, totalmente repetidos, mas que eles vêm trazer um conceito que eu acho que talvez o conceito, na minha opinião, que eu tenho pensado muito sobre isso, com certeza nesse ano de pandemia. A Torá fala, vocês vão estar na Galut, o vikashtem misham et Hashem Elokecha umatzata. Vocês vão procurar a Kadosh Baruch Hu naquela situação, o vikashtem misham. O matzata, cada um vai encontrar, eu não vou entrar agora na falta de combinar, de semântica do passuco, o bikashtem no plural, o matzata no singular, mas um passuco depois, batzar lecha umtzaucha kol atzarot haele beacharit hayamim, a Torá fala, vocês vão estar sofrendo e vocês vão estar com todo o sofrimento, vocês vão vocês vão fazer tshuva para Kadosh Baruch Hu. E a pergunta que todos os comentaristas falam, escuta, o passuco atrás você já falou sobre tshuva. Por que de novo trazer o conceito de tshuva? Um passuco de distância, você está falando sobre a mesma ideia de tshuva. Muitas explicações para essa pergunta. Eu queria citar uma explicação do Ben Ish Chai que eu vi, eu acho extraordinária, e para mim ela fala, esse daqui é o ponto que eu estou pensando muito esse ano em Tisha B'Av. Diz o Ben Ish Chai, e fala assim, o primeiro passuco, o vikashtem misham et Hashem Elokecha umatzata, a tshuva não é igual a do segundo passuco. A tshuva do segundo passuco é uma tshuva batzar lecha. Você está sofrendo. O ponto é, você está incomodado. O problema é você. Você está sofrendo, você está sendo perseguido, tem pandemia, tem perseguições, não tem parnassá, os goim com antissemitismo. Esse daqui é a tshuva do segundo passuco. Ok, ela é uma tshuva também, a Kadosh Baruch Hu, ele recebe essa tshuva. Ela é uma tshuva que ela é, vamos dizer, provocada por motivos externos. A tshuva do primeiro pasuk, ela é uma tshuva completamente diferente, fala o Ben Ish Chai. O vikashtem misham et Hashem Elokecha. No primeiro pasuk, a tshuva ela está relacionada com você sofrendo por causa de Akadosh Baruch Hu. Quando o Bnei Israel saíram de Eretz Israel, quando a gente está na Galut, quando não tem Beit HaMikdash, Akadosh Baruch Hu ele sofre. A Kadosh Baruch Hu, ele se incomoda com essa situação.
que Veiachol, se a gente pudesse falar algo nesse sentido, é como se o trono celestial ele foi diminuído porque o Beit HaMikdash foi destruído e porque Bnei Israel eles estão na Galut. O trono celestial ele está diminuído por causa dessa situação. Diz o Ben Ishai, essa é a tchuvá do primeiro pasuk. Uvikashtem misham et Hashem Elokecha. O matzata. Você vai se incomodar porque para Kadosh Baruch Hu ele está sofrendo. E quando você se incomoda pelo sofrimento de Akadosh Baruch Hu, imediatamente você encontra ele, você imediatamente que tidresheinu bechol levavcha u bechol nafshecha, porque você está procurando ele com todo a tua vontade, com todo o teu desejo. Só para concluir esse raciocínio, eu vou citar uma Gemara e a outra eu não vou nem mencionar, eu vou mencionar, não vou ler dentro. A Gemara em Masechet Brachot, logo no começo ela conta uma história. Rabbi Yossi, certa vez ele estava andando nas ruínas de Jerusalém. Diz a Gemara que ele entrou dentro de uma ruína para rezar. E enquanto ele entrou na ruína para rezar, a Gemara fala que Eliyahu Hanavi ficou na porta da ruína para proteger ele contra maus e fluidos, contra energias negativas. E logo depois que ele saiu, Eliyahu Hanavi lhe perguntou, me diga uma coisa, o que você escutou quando você entrou lá dentro para fazer uma tefilá? Ele escutou uma voz, diz Rabbi Yossi, ele escutou uma voz celestial. A Kadosh Baruch Hu, ele estava lamentando, chorando e sofrendo. Oi lo le'av sheigla et banav. Coitado do pai que teve que mandar os filhos dele embora para Galut. A Kadosh Baruch Hu, ele sofre com essa situação. A Gemara que eu não vou mencionar, que eu não vou ler dentro, mas só mencionar, a Gemara em Masechet Hagigah, ela conta que Daniel, o profeta, ele viu a revelação lá no celestial, ele viu os malachim, os anjos celestiais, antes da destruição do Beit HaMikdash, eles são descritos de uma forma diferente dos anjos celestiais depois que o Beit HaMikdash foi destruído. Pamalha Shelmala, os anjos celestiais que louvam a Kadosh Baruch Hu, eles se diminuíram com a destruição do Beit HaMikdash. Então, quando a gente chega agora, nessa época do ano, e a gente se pergunta o que fazer para reconstruir o Beit HaMikdash, é sentir o tsar da Shekhinah, é sentir o sofrimento que Veiachol, que a Kadosh Baruch Hu, ele tem numa situação que nem a nossa, onde que os filhos dele estão longe, estão distantes, e estão tendo que se acostumar, porque a vida precisa continuar. Mas a gente precisa saber que a gente está náufragos numa ilha deserta, longe do Kisei Kavod. O Kisei Kavod ele está diminuindo, e a Kadosh Baruch Hu, ele também está sofrendo. Se me permitirem, só para concluir, eu vou ler uma frase que o Rav Harlap, ele era um dos alunos do Rav Kook, e ele foi Rosh Yeshiva também de Merkaz Harav. Ele fala uma frase que eu acho que é extraordinária. Todo o desejo de Am Israel, sheyemale kevod Hashem et kol haaretz. A vontade do povo de Am Israel é que o kavod de Akadosh Baruch Hu, ele preencha todos os cantos do mundo. E nesse contexto, diz o Rav Harlap, quando a gente reza, principalmente em Yamim Noraim, mas com certeza em Tisha B'Av, a gente reza para ver o kavod de Akadosh Baruch Hu devolvido para a situação normal. Certamente, quando em 1903 o movimento Mizrahi ele foi fundado na cidade de Lida, na Lituânia, pelo Rav Yaakov Reines, um dos motivos principais é porque ele acreditava que trabalhando junto com o movimento sionista, a gente vai poder atingir resultados muito maiores do kavod de Hashem, de fazer presente a voz da Torá e fazer presente o kavod de Hashem, não só através da criação do Estado de Israel, mas através de devolver o kavod para Am Israel, através de Am Israel voltar para sua terra, a Torá de novo ter o kavod merecido, o povo judeu de novo ter o kavod merecido e, consequentemente, o Kisei Kavod também ter de novo o kavod merecido. Só para finalizar, um dos shlichim que visitou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um dos shlichim do movimento Mizrahi, e ele conta sobre a destruição que ele viu, o sofrimento. E uma das histórias que eu acho que é uma das histórias mais bonitas que eu já vi, ele conta sobre um Yehudi que estava com ele dentro do trem.
Esse Yehudi estava com ele dentro do trem. A viagem era muito longa porque as estradas estavam todas elas destruídas. Tinha um fluxo muito grande. E esse senhor, ele era o Shaliach da Sochnut, ele foi lá para tentar resgatar refugiados. E ele tinha comida, ele tinha tefilim, ele tinha sidur. Então, durante a viagem, ele foi fazendo todas as etapas necessárias. E ele viu que esse Yehudi, ele estava em silêncio, todo cabisbaixo. Pela aparência, ele parecia uma pessoa que sofreu bastante. De manhã, ele ofereceu para ele uma comida, ele aceitou um pouco de comida. No final do dia, esse Yehudi falou, por favor, me empresta teu tefilim, eu vou colocar o tefilim. Aí já estava quase anoitecendo. Ele perguntou, mas me fala, eu vou te emprestar, mas deu para ele o tefilim, ele colocou. Quando ele terminou de colocar o tefilim, ele falou o seguinte, por que você esperou até agora para colocar? Eu coloquei o tefilim hoje de manhã, você podia ter pedido naquela hora. Ele falou, aquela hora eu não conseguia colocar o tefilim. Se você soubesse o que eu passei na Shoah, a minha família inteira que eu vi ser assassinada, todo o sofrimento que eu carrego, eu estava bravo com a Kadosh Baruch Hu. Mas durante o dia inteiro eu fiquei pensando, eu estou sofrendo, mas eu sei que a Kadosh Baruch Hu também está sofrendo. Então, para poder fazer um pouquinho e dar para ele um pouquinho de satisfação, eu vou colocar o tefilim por ele. Isso daqui é sentir Tzar HaShekhinah. Se Deus quiser, eu acho que quando a gente sente esse Tzar HaShekhinah, aí junta tudo o que foi dito anteriormente, as nossas tefilot, a nossa pnimiut, a forma como a gente se relaciona com a Kadosh Baruch Hu, a forma como a gente se relaciona com o outro, isso tudo tem um outro significado, e Bezrat Hashem, que a gente possa realmente ver o que Kisei Kavod reconstruído no seu magnífico esplendor nos nossos dias, em breve, Bezrat Hashem, através da Torá, dos Maasim Tovim e da Ahavat Israel de cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado, Rav. Então, a gente vai se aproximando aí dos momentos finais do nosso encontro de hoje.